Voltamos, pode chegar, olha, foi bacana a entrevista com o Renato Dornelles, né, ele lá curtindo o Carnaval Carioca, mas foi muito bacana. Bom, agora vamos falar um assunto bastante sério, bastante importante, que é a maternidade a partir dos 40 anos de idade. E muitas mulheres, né, estão optando, né, para terem filhos a partir dessa idade. Uma idade que não é o habitual, mas é o que está acontecendo. E para explicar exatamente isso, eu vou trazer aqui uma grande ginecologista obstetra, que é a Rafaela Petraco, Rafaela Guim Petraco, professora lá da PUC, que vai nos explicar. Ela deve estar chegando, vamos ver, doutora. Chegou, doutora, por favor, bem-vinda. Obrigada. Prazer, doutora. Todo meu. Por favor, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Vamos falar um assunto super sério, que é a fertilidade. A fertilidade, que é o desejo de muitas mulheres, de muitos pais, né? Isso. Disso, e principalmente a partir dos 40 anos, que é uma história um pouco mais complexa, né? Não é algo tão simples. Mas voltando à doutora Rafaela Petraco, ela tem inúmeras titulações, ela é obstetra, a senhora é formada pela UBRA, mas também fez pós-doutorado nos Estados Unidos, também em fertilidade na Espanha. Enfim, é professora da PUC, né? Doutora, mestre, enfim. É uma pessoa absolutamente capacitada, uma das melhores médicas do Brasil e reconhecida. Então, assim, nada mais importante a senhora nos explicar todo esse processo da gestação assistida, né, da maternidade assistida. E vamos começar. Mas uma curiosidade, antes de nós iniciarmos o assunto, quando é que teve o primeiro processo, o primeiro bebê que aconteceu no Brasil? Quando foi? De fertilização in vitro, em 86. Quanto? 86. 86. O primeiro bebê do mundo foi em 78. Sim. Que foi na Inglaterra, é uma inglesa. Sim. E o primeiro bebê do Brasil foi em 86. 86. Isso. E no Rio Grande do Sul? 89. 89, que maravilha! E esse processo todo in vitro, então, começou quando, então? Em 78. 78. Isso, 78 foi a primeira gestação com sucesso, depois de muitas tentativas. Sim. Né, dois médicos, na verdade, um médico e um embriologista ingleses, que tentaram por muitas vezes fazer o processo dar certo. E em 78 foi quando nasceu a Louise Brown. Sim, que é a primeira mas bebê no Brasil do mundo. No Brasil, então, foi em 86, de 78 a 86, então, em muitos lugares do mundo, né? Sim. Ficaram tentando o mesmo sucesso que essa dupla inglesa teve. Em 86 foi o primeiro bebê nascido no Brasil, é uma menina paranaense. Sim. Foi um grupo de São Paulo que fez o tratamento e foi quando teve o primeiro sucesso no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul? Em 89, então, que foi com o nosso grupo, né? Oh. O doutor Álvaro Petraco, a doutora Mariângela Badalotti, que foram os médicos responsáveis pelo Álvaro, o Álvaro Luiz, que é o primeiro bebê do Rio Grande do Sul. Maravilha. Então, tá. Doutora, eu vejo que toda essa questão da maternidade, né, a partir dos 40 anos, não é tão habitual. Isso. E eu vejo que as mulheres estão, por algum motivo, buscando cada vez isso. mais comum. Mais comum, né? Nós tivemos o caso da Cláudia Raia, agora, sim, várias outras artistas, muitas outras pessoas. Mas eu não quero entrar nesse lado, eu quero entrar no lado do dia a dia, do cotidiano, do nosso cotidiano. Tem duas coisas que a gente tem que considerar quando a gente fala na gestação após os 40 anos. O primeiro é o porquê. Por que as mulheres estão buscando gestação tão tarde? Sim. Então, existem várias coisas dessa vida moderna que justificam essa busca pela maternidade mais tardia. Realização profissional, a busca de uma família perfeita, a busca do parceiro, do príncipe encantado, que a gente brinca. E muitas vezes isso vai atrasando cada vez mais o desejo da maternidade. E aí vem o segundo ponto, que é a chance de gravidez, mais tardiamente. E isso é o que mais tem que ser dito e falado, porque muitas vezes as mulheres não sabem disso. Então a gente fica idealizando esse momento ideal da maternidade, sem saber que quando esse momento chegar, se é que vai chegar, nem sempre, né? A gente tem um momento de dizer, agora deu, tô pronta para ser mãe, a gente pode ter diminuído muito a chance de gravidez. Isso acontece porque os nossos óvulos são limitados. A mulher nasce com o número total de óvulos que ela vai ter para a vida inteira. E a gente vai gastando esses ovos todos os meses das nossas vidas, independente do que a gente possa fazer. A gente vem gastando óvulos desde o dia que a gente nasce. Então, quando a gente chega aos 40,
principalmente após os 40, isso começa a ter uma significância a partir dos 35. Depois dos 35 anos, a gente já começa a ter uma diminuição na quantidade e principalmente na qualidade desses óvulos. Compreendo. E depois dos 40, isso se torna, então, muito mais importante. E quando isso acontece, não tem o que a gente possa fazer. Não tem tratamento de reprodução que vai modificar isso, não tem nenhuma mágica, nenhum remédio milagroso que vai modificar essa qualidade do óvulo, que já vai, então, ter um impacto nesse tempo todo. Sim. Então, isso é muito importante que as mulheres saibam, né? Que a gente tem que, sim, ter esse momento mais próximo ao ideal possível, porque a maternidade é algo que envolve diversos fatores, né? A gente tem que decidir o momento por isso, mas que esse momento vai ter um impacto importante da idade. Maravilha. Aceita um pouquinho? Obrigada. Doutora, assim, ó, muitas vezes as mulheres, como a senhora falou, adiam a gestação por motivos, assim, de repente, de profissionais, não é? Por talvez não ter encontrado o parceiro ideal, ou se não uma relação homoafetiva, as mulheres que procuram, enfim, tardiamente, enfim. Mas tudo isso não é algo tão simples assim, né? A pessoa, vou tomar essa decisão. Muitas pessoas fazem laqueação, a laqueação é reversível. É reversível. Isso é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Sim. Então, um novo relacionamento, né? O desejo de ter filhos após ter concluído que a família já estava completa e que não iria mais querer gestar. Então, a laqueadura de trompas é um método irreversível no momento em que ele é feito, né? O ato cirúrgico tem como objetivo que ele seja, então, o mais definitivo possível, para que a eficácia seja a maior possível, mas é possível tentar reverter essa laqueadura das trompas, esse procedimento, né? Então, é feito um novo procedimento cirúrgico, para que as trompas, então, sejam reconectadas. E esse procedimento tem sucesso em mais ou menos 70% dos casos. Então, tem uma alta taxa de sucesso. E depois disso, a mulher vai passar, então, a ter a chance de gravidez baseada na idade dela. Então, a chance de gravidez, isso é outra coisa importante da gente falar. A chance de um casal abaixo de 35 anos, sem nenhum problema, de engravidar a cada mês de tentativa, é de mais ou menos 17%. É um número muito baixo. Então quer dizer que assim, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, um casal que tem um relacionamento, vamos supor, sem normal, contracepção. Exatamente, sem nenhum contraceptivo e durante o ciclo, né, que a mulher, no caso, está apta a engravidar, esse período é mínimo, quanto? 17%? Então é por isso que muitas vezes as pessoas ficam, eu faço, tento e não consegue. Então a gente tem que avaliar 4 fatores. Trompas, funcionamento das trompas, a ovulação dessa paciente, o útero e os espermatozoides. Esses são os fatores que a gente pode avaliar e definir se o casal tem uma dificuldade para engravidar ou não tem. Não tendo, cada mês de tentativa, mantendo relação sexual, no momento da ovulação, a chance desse casal sair grávidos é de mais ou menos 17%. Mas é muito pouco, né? É muito pouco. E esse é o nosso normal, esse é o nosso fisiológico. Por isso que a gente recomenda casais de até 35 anos, mulheres com até 35 anos, em que a gente ainda tem uma boa qualidade de óvulos, que a gente tem uma boa quantidade de óvulos, que esse casal tente engravidar por 1 ano, para depois a gente começar a investigar. Isso gera ansiedade, né? Gera uma angústia, uma super frustração a cada mês que não dá certo, mas a gente precisa acumular essa chance. A nossa chance é tão baixa a cada mês que a gente precisa ter algumas tentativas para então pensar, bom, realmente não está dando certo. Nas mulheres acima de 35 anos, por essa questão que a gente estava conversando da idade, da qualidade dos óvulos, a gente começa a investigar geralmente com 6 meses de tentativa. A gente diminui esse tempo para aumentar a chance e se identificar algum problema, poder intervir. E nas mulheres acima de 40 anos, a gente pode começar a investigar a qualquer momento. Já no desejo de engravidar, a gente já buscar se existe alguma dificuldade, se existe algum problema e tentar ajudar então esse casal a otimizar essa chance de gravidez. Com certeza. Mas é assim, agora também tem a questão do homem, né? Do espermatozoide, do sêmen. Há quanto tempo que existe banco aqui de sêmen? Existe. A gente tem banco de sêmen em Porto Alegre, a gente tem nacional e a gente tem bancos de sêmen no exterior que a gente pode importar. A gente pode comprar espermatozoides desses bancos. Isso pode ser feito no momento em que um casal tem algum problema, um casal, né, um relacionamento heterossexual tem algum problema, e esse marido, então, precisa de espermatozoides doados, ou
em relacionamentos homoafetivos ou em relacionamentos ou em mulheres solteiras, que têm uma produção independente. Sim. Então a gente pode usar esses bancos de sêmen para qualquer uma dessas opções. Sim. Agora tem uma questão que às vezes não é muito lembrada, né? Que, por exemplo, eu vou entrar na área das neoplasias, né? As pessoas, assim, no percurso da vida, né? Aí tem são acometidas de uma neoplasia, uma pedra no caminho, uma neoplasia e tal. Lógico que a quimioterapia, a radioterapia ou até mesmo a cirurgia pode interfere nisso tudo. Isso. Então, assim, por exemplo, não sei se eu estou falando certo, mas assim, no caso, se a pessoa está propensa, vou ter que fazer uma quimio, uma radioterapia, uma cirurgia, não seria interessante ela resguardar o óvulo ou o espermatozoide, os gametas, no caso? Sem dúvida. Antes... Em relação aos homens é muito simples, né? Porque é rápido. Sim. Então, a coleta do sêmen é de um dia para o outro, existem alguns exames que têm que ser feitos, mas é algo muito rápido e não prejudica em absolutamente nada o início do tratamento oncológico. Sim. Nas mulheres é um pouquinho mais complicado porque a gente precisa de um tempo. Então, existem algumas formas de preservar gametas. A melhor é o congelamento de óvulos. E para que a gente possa congelar esses óvulos, a gente precisa primeiro submeter essa paciente a um estímulo da ovulação. Porque a gente quer que ela produza vários óvulos. Sim. A gente quer poder congelar um número grande de óvulos, para que lá na frente, se ela precisar utilizar esses óvulos, ela tenha uma boa chance de gravidez. Isso requer pelo menos uns 15 dias antes do início do tratamento para a neoplasia, do tratamento oncológico. Então, nem todas as pacientes têm esse tempo e a gente tem que, obviamente, priorizar nesse momento o tratamento, né, da doença oncológica, mas a grande maioria das pacientes tem esse tempo. Entre o diagnóstico e o início do tratamento efetivo, a gente tem aí pelo menos 2 semanas. Então, é super importante que essas pacientes tenham essa orientação dos seus médicos oncologistas, né? Do médico que está fazendo o diagnóstico desse problema de saúde, para que a paciente possa receber essa orientação e tomar a decisão se quer ou não quer. A gente sabe que é um momento super delicado, super difícil de tomar essa decisão, mas que a paciente possa ter a informação e com isso decidir se quer ou não quer ser submetida a esse procedimento. Nem todos os tratamentos oncológicos vão ser prejudiciais para a fertilidade, né? Nem todas as quimioterapias vão ter o mesmo potencial de prejuízo da fertilidade, mas algumas podem ser bem prejudiciais. Tem pacientes hoje muito jovens, né, tendo diagnósticos de câncer cada vez mais, pacientes jovens tendo diagnóstico de câncer. É uma questão também, porque muitas vezes, quando são menores, são crianças, são jovens, né? Assim, a gente muitas vezes não se pensa nesse assunto, não é? Aí depois, mais tarde, né? Porque a gente nunca sabe, né, o que vai ser no dia de amanhã. Então, é isso também, mas isso aí deveria ser, eu acredito, deveria ser mais explicado, né, tornado mais público, né, não tão restrito, porque às vezes as pessoas, depois que passa tudo, que aí são lembrados. Existem alguns dados americanos, a gente tem poucos dados no Brasil sobre isso, mas existem alguns dados americanos de pacientes que dizem, mais de 50% das pacientes em tratamento para câncer dizem nunca ter ouvido falar sobre um congelamento de óvulos, sobre uma preservação da fertilidade. Então, é um número muito significativo. Sim, né? com Pensar certeza. que metade da população nunca ouviu falar sobre isso. E a gente recebe comumente no consultório pacientes que vão começar a quimioterapia amanhã. Sim. Eu vou começar amanhã, já está marcado, e eu quero fazer um congelamento. E aí, não tem como. Então, tudo isso, às vezes a gente tem que postergar o início, né? Conversando com o médico, vendo se existe essa possibilidade, para dar, então, para a paciente essa oportunidade de congelamento. E isso tem que ser falado, né? A gente tem que acabar com os tabus e falar, divulgar essa informação. Claro que a gente entende o ponto de vista de quem está fazendo o diagnóstico, né? Do médico oncologista ou do médico que faz o diagnóstico. Às vezes é muita coisa para se falar para uma paciente que está recebendo um diagnóstico desses, que é super pesado, que é difícil. Explicar o tratamento, tudo que vem junto com o tratamento oncológico. Mas se a gente puder ter 5 minutinhos no fim da conversa para dizer, existe isso, quem sabe tu vai lá conversar sobre isso, que isso pode te ajudar. E, principalmente, eu acho que não é nem para a paciente decidir fazer, mas é para que ela tenha a informação, para que ela possa ter o conhecimento do assunto, né? E aí decidir se ela quer ou não quer.
Tanto as mulheres, quanto os homens. Porque também, né, porque hoje existem milhares de tratamentos, né, para o câncer e com efetivação, coisas positivas, né, cada vez mais. Quando a gente fala em ter filho depois de um tratamento de câncer, é justamente porque a gente está falando em que essa paciente possa se curar. Exatamente, né? exatamente, né? Justamente no sucesso do tratamento oncológico, para que lá na frente ela possa resgatar o desejo da maternidade. Porque passa por um momento tão pesado, aí depois vem a maternidade, não vou poder ter, outro pesadelo, né? Então assim, mas então essas coisas precisam ser melhor faladas. Lógico que quando a gente fala em gestação in vitro, né? Nós pensamos assim que é só os planos privados. O SUS tem essa atitude, já consegue. A gente tem no Rio Grande do Sul 2 lugares que oferecem pelo SUS, que é o Hospital de Clínicas e o Hospital Fêmea, aqui em Porto Alegre. E essas pacientes, elas têm que chegar nesses serviços encaminhadas pelo seu posto de saúde. Então, a paciente tem que passar por uma consulta na sua unidade de saúde, unidade básica de saúde, e o médico do posto vai, então, encaminhar essa paciente para esses serviços, e aí, chegando lá, ela vai ser avaliada pelo serviço e vai se avaliar a indicação e, consequentemente, o momento de fazer o tratamento. Existe, sim, pelo SUS, eu acredito, não tenho 100% de certeza, mas que as pacientes têm que pagar a medicação nesses lugares. Então, elas acabam tendo um custo, mas certamente é muito mais baixo do que o custo nas clínicas privadas. Os convênios de saúde não pagam os tratamentos de fertilização in vitro. Então, se não for pelo SUS, aí tem que ser de forma privada. E existem várias clínicas, então, que fazem isso. Certo. Doutora, vamos assim, lógico, não vamos fazer um índice assim, né? Quantos bebês, quantos nenês nesse período todo a senhora já colocou no mundo? Vamos supor. O Fertilitac, que é a clínica onde eu trabalho, a gente já tem mais de 6 mil bebês. 6 mil? 6 mil bebês. 2022 a gente fez 35 anos. 35. E nesses 35 anos foram mais de 6 mil bebês. Então é exitoso, né? Ajuda. Quantos mais ou menos por ano, doutora? Foi melhorando muito no decorrer dos anos, né? Então, as técnicas de laboratório melhoraram muito nos últimos anos. Então, se a gente for comparar lá o primeiro em 89 para agora em 2022, isso obviamente aumentou muito. A gente faz em torno de 1.200 ciclos por ano, 1.200 tratamentos de fertilização in vitro por ano. E aí depende muito da idade da paciente. Os pacientes até 35 anos têm entre 50% e 60% de chance de obter êxito, conseguir engravidar numa tentativa de fertilização in vitro. E isso vai diminuindo, infelizmente, com o passar dos anos. Então, depende da idade da paciente, né? A média de idade que a gente tem naquele ano, naquele período. Bom, mas então, é bastante. Doutora, e os homens, né? Porque sempre falamos muito nas mulheres e tal, mas os homens, como é que existe essa nova percepção dos homens guardarem os seus gametas para o futuro? Porque, enfim... os homens têm uma parcela importante de causas de infertilidade, né? A gente fala muito na mulher, mas as causas femininas e masculinas, elas praticamente se equivalem, estatisticamente falando. Quais são as causas assim, mais evidentes dos problemas da infertilidade, tanto no homem quanto na mulher? Na mulher, principalmente, é fator tubário, problema nas trompas. Né? E isso entra daí também em causas relacionadas à endometriose, que é uma doença bastante prevalente na nossa população e que está muito relacionada à infertilidade. Então, o fator tuboperitoneal, que a gente chama, é a principal causa de problemas femininos. Os problemas masculinos é diminuição na quantidade dos espermatozoides, principalmente por questões anatômicas. Alguma alteração na anatomia que diminui, então, a concentração dos espermatozoides, a quantidade de espermatozoides que esse homem produz. E essas causas femininas e masculinas, então, elas são muito parecidas do ponto de vista estatístico, né? A porcentagem de contribuição dos homens e das mulheres para que o casal seja infértil, para que o casal tenha uma dificuldade para engravidar. E hoje, então, falando nas mulheres, a gente vê muito essa questão da idade se tornando bastante prevalente. Sim, mas os homens, com o tempo, também vão perdendo a função. Também vão perdendo. Os homens perdem mais vagarosamente que as mulheres, porque os homens produzem espermatozoides novos a vida inteira. Diferente das mulheres que já nascem com toda a sua poupancinha ali guardada, os homens não. Os homens, a cada 90 dias, têm uma produção nova de espermatozoides. Essa qualidade vai diminuindo. Se sabia muito do impacto na qualidade após os 60 anos do homem. E hoje já está se vendo e se falando que após os 40 também tem um impacto importante.
Então, a idade do homem também influencia. A senhora acha, assim, que, por exemplo, com alguns hábitos que nós temos, por exemplo, fumar, beber, enfim, esses hábitos não positivos, né? Isso pode também atrapalhar tanto os dois. Certamente. Existem algumas coisas de evidência, né? Sim. Tabagismo, uso de drogas ilícitas, álcool em excesso. Os homens têm uma questão que é o uso do celular no bolso da frente, da calça. Então, olha isso. Então, o celular não deve nunca ser carregado. Trabalhar, homens que têm o hábito de trabalhar com laptop no colo. Então, são algumas coisas dos dias de hoje, né? Sim. Antigamente a gente não carregava celular porque a gente não tinha celular. Então são coisas dessa vida mais atual, digamos assim, mais moderna, que certamente impacta. Hoje está se vendo muito questões relacionadas à alimentação, fatores inflamatórios da alimentação. Então se fala muito do glúten, da lactose, a gente diz que não existe uma receita de bolo, não é tirar determinados alimentos e tudo está resolvido, mas identificar determinados alimentos que possam ser mais inflamatórios para determinadas pessoas e certamente isso pode ter um impacto. Realização de exercício físico, o cuidado para não contrair infecções sexualmente transmissíveis, tudo isso certamente impacta nessa fertilidade futura desde a adolescência, desde o início, né, da vida, desde a infância, na verdade. Então, uma criança que já é mais obesa, que já não pratica nenhum exercício físico, que é mais sedentário, um adolescente que consome muito álcool, que bebe, que fuma, que consome drogas ilícitas ou que está se expondo a infecções sexualmente transmissíveis, certamente terá um impacto disso na sua fertilidade lá no futuro. Pois é, esses são pontos que muitas vezes a família não traz para a mesa, como diz, não é? Ou seja, fala-se, não vai lá, não vai porque a companhia não é isso, não é bom, é superficial. Agora, essas questões deveriam ser faladas à mesa, né? No dia a dia, no cotidiano, né? Nessa relação, porque muitas vezes os pais não falam, o pai não fala para o filho, olha, filho, não faz isso, vai acontecer isso. Eles não querem o problema, não é? Se fala em não engravidar. Exatamente, mas não é possível. A consequência disso, quando quiserem engravidar, não se fala. Às vezes por desconhecimento. Sim. A gente fala muito pouco. A gente estava agora mesmo dizendo como se fala pouco sobre preservar a fertilidade em quem pode nitidamente ter um problema. Isso. Imagina quando a gente nem sabe que determinadas situações podem trazer ou podem ser um problema no futuro. Isso poderia ser ensinado na escola, não é? Deveria ser ensinado na escola. Dentro da educação sexual, a gente podia falar sobre isso. E uma outra coisa importante que a gente falou do congelamento de óvulos nas pacientes com câncer, também as mulheres têm que saber que a gente pode congelar óvulos como preservação da fertilidade. Então, se já existe a ideia de ter um filho mais tarde, por que não guardar esses óvulos numa idade mais jovem, para garantir, para manter a qualidade desse óvulo e poder realizar todos aqueles sonhos que a gente tem. Com certeza. De realização profissional, de esperar, né, a formação da família ideal e resolver ter filhos num período mais tardio, sem a consequência e o prejuízo da idade. Com certeza. Um cisto no ovário, a pessoa que tem um cisto no ovário, ela pode ter algum problema? Pode, existem vários tipos de cisto, né? Então, existem cistos que dependem de um tratamento cirúrgico, existem cistos que vão ser resolvidos medicamentosamente ou espontaneamente. Sim. Então, dependendo do cisto, esse cisto pode prejudicar o número de óvulos que essa paciente vai ter. Então, se essa paciente tiver que ser submetida a uma cirurgia de ovário para retirada desse cisto, a gente pode acabar, então, diminuindo a quantidade desses óvulos. Então, sim, cisto no ovário é algo que merece atenção e merece uma avaliação. E os homens também, e a questão dos homens também, né, que uma avaliação com o médico, porque o homem foge, né, dos médicos, né, o homem não vai, não vai mesmo, né? Não vai. Eles não procuram ir no médico, sabe? Tem sempre, não tô bem, tal e tal. Aí só procura em último caso, né? Eu acho que a mulher está mais habituada a ir ao ginecologista, né? A gente vai desde a primeira menstruação, entender o corpo, falar sobre anticoncepção, porque isso acaba ficando muito como, entre grandes aspas, né? Um problema da mulher. Cuidar para não engravidar parece que é só da mulher, quando não devia, né? Sim, não devia. Isso deveria ser do casal. Exato. Mas então a mulher está muito mais acostumada a ir no ginecologista. Então, quando resolve engravidar ou quando tem uma dificuldade, geralmente começa pelo ginecologista. E é o ginecologista que vai pedir o exame para o marido.
que vai pedir um espermograma. E aí, se tem uma alteração, muitas vezes é super difícil esse marido ir no urologista. Nem todos. Sim. Né? Alguns são mais colaborativos e entendem a necessidade de investigar sempre o casal. A infertilidade nunca é de um ou de outro. A infertilidade ela é sempre do casal. Sim. Então é super importante, mas os homens muitas vezes têm um pouco mais de resistência, sim. Com certeza. Olha, assim, os homens têm muito medo de passar pelo urologista, pelo prócto, enfim. É uma fuga, né? Aí depois as consequências são muito mais sérias, não é? Quanto antes a gente identificar o problema, mais fácil e mais rápido, muitas vezes, é a solução dele. Né? Mas às vezes é questão de tabu também, né? Porque muitas vezes as pessoas tratam, por exemplo, os homens tratam o urologista, o proctologista, enfim, como um tabu, né? Ah, não vou fazer exame de toque, essas coisas, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Preconceito. Preconceito. Assim, agora, nas questões dos casais homoafetivos, né? A senhora acha, não sei, a experiência das clínicas, né, da sua clínica, existe muitas, nos últimos anos, uma procura maior? Muito maior, muito maior. Eu acho que isso é uma coisa bem legal da gente falar também, de perceber que está cada vez mais diminuindo esse preconceito. Sim. E que os pacientes, né, tanto homoafetivos femininos quanto masculinos, estão podendo buscar isso, porque os próprios pacientes muitas vezes tinham preconceito. Sim. Não era nem só um preconceito da sociedade, de pensar como é que vai ser essa criança, né, dentro dessa realidade, mas existia um preconceito, muitas vezes, dos próprios casais. Essa dificuldade em aceitar o desejo da maternidade ou da paternidade. E está aumentando muito. Está aumentando muito os homoafetivos femininos, os casais homoafetivos femininos aumentando absurdamente, os masculinos aumentando um pouquinho mais devagar, mas a gente sabe que para o casal homoafetivo masculino tem mais fatores para conseguir engravidar. A gente depende de um útero também, né? Não é só um óvulo doado, mas a gente depende também de um útero, então isso muitas vezes é mais difícil. Eu acho que até o desejo é diferente, né, das mulheres e dos homens, então acaba sendo menos comum, mas tem e está aumentando, que eu acho muito bom a gente poder perceber, né, essa sociedade. Doutora, eu agradeço, eu gostaria que a senhora ficasse toda manhã aqui conosco, né, porque o assunto é bárbaro, o assunto é instigante, né, e sempre tem uma pergunta, né, sempre tem uma pergunta, sempre tem uma dúvida, né, e quem tem que responder é que a que mais sabe, né. Então, doutora, muito obrigado pela sua presença, nós agradecemos a sua vinda aqui ao Pode Chegar, a casa é sua, sempre venha para nós conversarmos, que vai ser tudo bacana. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade. Com certeza.